Uma queda inédita na produção científica brasileira. Um número comparável ao de um país que foi invadido e passou o ano em guerra. O resultado dos cortes e desmontes nos investimentos em pesquisa no Brasil estão aí. O caminho para recuperar ainda é longo. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 24 de julho de 2023. Dia da publicação de um levantamento que mostrou uma queda inédita na produção científica brasileira. O estudo, conduzido pela agência Bore e pela editora Elsevier, apontou que o número de artigos científicos produzidos por instituições brasileiras caiu 7,4% em 2022, na comparação com 2021. Essa foi a primeira vez que o Brasil registrou queda de um ano para o outro desde que a tabulação desses dados começou a ser feita quase 30 anos atrás. A publicação de artigos em revistas e periódicos acadêmicos é um dos pilares da ciência atual. Esses veículos garantem que estudos sejam revisados por outros cientistas e permitem que os resultados alcancem mais pesquisadores. A base de dados usada para a pesquisa divulgada nesta segunda-feira é considerada a mais abrangente para artigos científicos. O levantamento usou dados que cobrem cerca de 85 milhões de publicações editadas por mais de 7 mil editoras científicas no mundo todo. Os pesquisadores fizeram um recorte com os 51 países com mais de 10 mil artigos publicados em 2021. Considerando todos eles, a produção científica cresceu 6% em 2022. Nações como Índia e China, por exemplo, tiveram crescimento na casa dos 20%. Mas 23 dos 51 países contemplados no levantamento tiveram uma queda na produção científica, incluindo países ricos como Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. De todos, o Brasil foi o que teve a queda mais acentuada, ao lado da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia no começo de 2022 e está em guerra desde então. Pela quantidade de países que apresentaram a queda, 23 dos 51, nós temos em mente a hipótese de que foram realmente efeitos da pandemia que ocasionaram essa queda, diversos aspectos como indisponibilidade de recursos laboratoriais, não recebimento de insumos, dificuldade de reunião das equipes de pesquisa, os lockdowns, restrições de deslocamento, cortes de verbas derivados também da pandemia. Esse que você está ouvindo aí é o Dante Cid, vice-presidente de Relações Institucionais da Elsevier, uma das responsáveis pela pesquisa. A gente procurou ele para entender melhor o levantamento. O Dante diz aí que a pandemia é um motivo provável para tantos países apresentarem queda na produção científica. E ele complementa apontando que no caso do Brasil existe um agravante. Mas isso, infelizmente, no Brasil provavelmente se agravou em função de um declínio de investimentos que já vinha ocorrendo já há alguns anos, desde a última queda no PIB que tivemos, na última recessão, vinha ocorrendo um corte significativo e paulatino nas verbas do CNPq e do Ministério da Ciência e Tecnologia no geral. Então isso, combinado com os efeitos da pandemia, levou ao Brasil ter apresentado a maior queda desses países analisados. O CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é uma das agências centrais no fomento da pesquisa brasileira. A outra é a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é ligada ao Ministério da Educação. As duas são os principais órgãos públicos que financiam pesquisas e oferecem bolsas pagas para os pesquisadores. E também são bons exemplos da penúria que atingiu a ciência brasileira nos últimos anos. O orçamento público federal destinado a pesquisas científicas caiu 60% entre 2014 e 2022, de acordo com dados do Observatório do Conhecimento, uma rede formada por associações e sindicatos de professores universitários. Os cortes começaram no início da crise econômica do governo de Dilma Rousseff e continuaram nas administrações dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro.
Justificadas no contexto de ajustes fiscais, as reduções de investimento acabaram provocando um desmonte no setor, segundo acadêmicos e gestores. Sob Bolsonaro, aliás, os cortes de verba interromperam os pagamentos a pesquisadores e universidades em alguns momentos. O número de bolsas também passou por reduções profundas, num contexto político de tendências anticientíficas e anti-intelectuais. A CAPES perdeu 2/3 do seu orçamento nesse período. O número de bolsistas vinculados à instituição caiu de quase 500.000 para 280 mil em 2022, segundo um levantamento do portal UOL. Já o CNPq viu 63% dos seus recursos caírem em 10 anos. O número de bolsistas, por sua vez, diminuiu de 105 mil para 80 mil, também segundo o UOL. Números negativos assim têm impactos no curto e no longo prazo. De imediato, a redução na produção científica, no número de bolsistas, a falta de insumos e equipamentos para pesquisas. E no horizonte, aquilo que se convencionou chamar de fuga de cérebros, isso é, a migração de profissionais e acadêmicos qualificados para outros países. E acima disso tudo, a perda da capacidade do Brasil de produzir inovação, diversificar a sua economia, melhorar suas condições sociais e aumentar o conhecimento dos seus cidadãos como um todo. Os obstáculos a serem superados ainda são muitos, e reverter o desinvestimento na ciência brasileira é algo que vai levar tempo. Mas 2023 começou com alguns movimentos promissores nesse sentido. Cumprindo uma promessa de campanha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu espaço no orçamento federal para reajustar as bolsas de pesquisa no país pela primeira vez desde 2013. Ele também se comprometeu a abrir 10 mil novas bolsas ao longo do ano. O Congresso também aprovou um projeto de lei recompondo o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a CAPES passou a permitir que pesquisadores acumulem bolsas na pós-graduação, assim como outras atividades remuneradas. A restrição, que atingia cerca de 100 mil bolsistas, era apontada como motivo para muita gente desistir da carreira acadêmica, por não conseguir fechar as contas do final do mês. Mesmo assim, as bolsas ainda estão abaixo do que se espera para pesquisadores que vão produzir conhecimento de ponta. Com o reajuste de 2023, mestrandos passaram a ganhar R$ 2.100, doutorandos R$ 3.100 e pesquisadores do pós-doutorado algo em torno de R$ 5.200. Apesar desses sinais, a discussão sobre o espaço para a ciência no orçamento federal segue aberta. Na volta do recesso, em agosto, a Câmara vai analisar as modificações feitas pelo Senado no arcabouço fiscal, a regra que disciplina as contas públicas. Os senadores tiraram os investimentos em ciência, tecnologia e inovação das travas de contenção das despesas públicas. O relator do arcabouço na Câmara, o Cláudio Cajado, já se disse contrário a essa exceção, e alguns economistas temem que ela ajude a desvirtuar esse mecanismo de controle fiscal. Nesse contexto, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, e a Academia Brasileira de Ciências, ABC, emitiram um comunicado conjunto pleiteando que os investimentos em ciência e tecnologia sejam enquadrados como exceções no texto final do arcabouço fiscal. Segundo as entidades, se esses investimentos ficarem sujeitos às travas das despesas, o volume de recursos disponíveis para o setor pode ficar abaixo do que esteve no governo Bolsonaro. Em 19 de julho, as duas entidades lançaram um novo comunicado conjunto, intitulado SBPC e ABC na defesa de um Ministério realmente da Ciência. Na nota, eles se manifestam sobre a reforma ministerial que tem sido negociada entre Lula e líderes do Centrão, que é o conjunto de partidos que barganham apoio ao governo em troca de cargos na administração federal. Notícias de bastidores apontam que o presidente pode ceder o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a um representante do Centrão. As entidades apontam que a pasta é uma conquista histórica da comunidade acadêmica e que trocar o atual comando do Ministério, que hoje está sob Luciana Santos, do PCdoB, seria abrir espaço para, abre aspas, aqueles que não têm compromisso com as causas do conhecimento científico e do progresso econômico e social, fecha aspas. E já que o assunto é ciência, a gente vai chamar a Valentina Cândido para falar aqui de uma ilha no Pacífico que virou um laboratório ecológico. A Valentina escreveu sobre esse lugar para Ponto Futuro, editoria especial do Nexo.
O atol de Palmyra é uma ilha de 12 km² no meio do Oceano Pacífico. Ele está localizado ao sul do Havaí e nunca foi povoado de forma permanente. Só que mesmo assim, há décadas, essa ilha sofre com espécies invasoras que ameaçam seu ecossistema. Em 2000, essa ilha foi comprada pela ONG The Nature Conservancy, que implementou um centro de pesquisa por lá. Por causa desse centro de pesquisa, o local se tornou uma espécie de laboratório ecológico, que funciona desse jeito. Os cientistas do mundo inteiro vão até Palmyra para tentar ajudar a recuperar as espécies nativas da ilha. Lá, eles passam tempo testando seus projetos de reflorestamento e restauração. Os que conseguem ter sucesso se tornam modelos, e os que não dão tão certo assim abastecem a base de dados científicas sobre o assunto. Um bom exemplo de como isso funciona é uma iniciativa para retirar os ratos do atol. Esses animais tinham chegado ao local por meio de navios da Marinha Americana durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Palmyra foi comprada pela Nature Conservancy décadas depois, essa população de animais tinha crescido para 20 mil ratos. Então, assim, em resumo, foram necessários anos e anos de pesquisa até que, de fato, esses ratos fossem totalmente exterminados em 2011. Mas mesmo depois de tanta investigação, os pesquisadores não tinham previsto que a eliminação desses animais causaria um novo desequilíbrio no ecossistema. Os ratos se alimentavam dos cocos e, por isso, acabavam controlando a quantidade de coqueiros na ilha. Depois que eles sumiram, o local foi tomado por esses coqueiros, que pioraram a qualidade do solo e afastaram as aves migratórias. Conclusão: depois da experiência com os ratos de Palmyra, os cientistas passaram a ter um outro olhar sobre a eliminação de espécies invasoras. E agora, eles estão usando o conhecimento adquirido para lidar com o prejuízo causado pelos coqueiros. O texto da Valentina você lê em nexojornal.com.br/ponto-futuro. Os espanhóis foram às urnas no domingo para eleger seus parlamentares. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o assunto. Marcelo, como ficou o resultado das eleições na Espanha? O Partido Popular de Direita obteve o maior número de assentos nas eleições espanholas de domingo. Ao todo, foram 136 cadeiras da legenda comandada por Alberto Ferró, contra 122 do Partido Socialista Operário Espanhol, do atual presidente Pedro Sánchez, de centro-esquerda, que terminou em segundo lugar. Porém, mesmo o Partido Popular fazendo a composição com o partido de extrema-direita, Vox, que conquistou 33 assentos, não terá um número suficiente para formar um novo governo. Os dois partidos juntos somam 169 cadeiras, ou seja, 7 a menos do que as 176 cadeiras necessárias para a formação de um governo. O parlamento tem no total 350 cadeiras. Do outro lado, o Partido Socialista também precisaria fazer uma aliança para governar. Porém, mesmo compondo com a coalizão de esquerda Sumar, chegaria só a 153 cadeiras e também não teria o suficiente para formar um novo governo. E esse cenário aponta para a formação de alguma coalizão de governo? Tem um prazo para isso acontecer? Então, o resultado das eleições deixou um cenário de grande incerteza. Tanto o Partido Popular quanto o Partido Socialista precisam formar coalizões com siglas menores para conseguir formar o novo governo. O Partido Popular, por ter obtido o melhor resultado, tem prioridade na tentativa de formar esse governo. Caso não consiga, será a vez do Partido Socialista tentar. Conversei com a socióloga espanhola Esther Solano, da Universidade Federal de São Paulo, e com o cientista político espanhol Guillermo Fernández Vázquez, da Universidade Carlos III de Madrid, e ambos avaliam que o socialista Pedro Sánchez, mesmo tendo conquistado menos assentos, tem mais condições de formar um governo do que Ferró, do Partido Popular. Isso porque o atual presidente tem mais condições de ter apoio de partidos menores e diferentes do que o líder do Partido Popular, que já tem um apoio do Vox, e isso acaba de alguma forma gerando resistência em outras legendas. Não há um prazo determinado para a formação de um governo, mas se o impasse persistir, uma nova eleição pode ser convocada para o final de 2023. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E que tal ter mais do Nexo no seu dia a dia? O nosso jornalismo é financiado pelos nossos assinantes. Você pode se tornar um agora, com desconto num link que a gente deixou na descrição desse episódio. Assim você vai além do Durma Com Essa, tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz diariamente e ainda recebe nossas newsletters exclusivas. Da queda inédita na produção científica brasileira, passando pela Ilha do Pacífico, que virou laboratório ecológico, até chegar no resultado das eleições espanholas, Durma Com Essa. Com
roteiro e produção de Antônio Mami, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Montanini e Valentina Cândido e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!